Olá, estou de volta a esse canal para falar de arquétipos, voltando a falar de arquétipos. E hoje eu vou falar sobre o arquétipo que mais mudou a minha vida, que destruiu a minha vida, melhor dizendo, que é o arquétipo do gafanhoto. É um arquétipo muito temido pelas pessoas, é muito temido porque ele vem destruindo tudo na sua vida, assim como o gafanhoto destrói o campo, ele vem comendo todas as folhas, ele faz aquele estrago. O arquétipo do gafanhoto, ele traz para você o salto quântico na sua vida, tá? Então, para que você possa ter um salto, um salto imenso, você poder crescer, evoluir muito a sua vida, você precisa destruir o velho para que o novo renasça. Mas por que as pessoas temem tanto a esse arquétipo? A primeira vez que eu ativei esse arquétipo foi sem querer. E foi quando entrou um grilo na minha casa, que também o arquétipo do grilo ele traz a mesma energia do gafanhoto, tá? Mas a gente sempre entende ele busca como gafanhoto, mas o grilo é a mesma coisa. E esse grilo, ele ficou na minha casa durante 7 dias. Ele comia a minha folha e de noite ele entrava dentro da minha casa. E ele dormia, né, no meu quarto. E esse grilo, eu botei o nome dele de Grili, do filme da Mulan, e ele ficou comigo ali, eu todo dia vi o grilo. E foi quando a primeira vez eu tive uma destruição total de tudo na minha vida, absolutamente tudo. Eu perdi tudo, mas foi nessa de perder tudo em que a minha vida deu um salto quântico, tá? Então, assim, eu precisei realmente perder. Eu perdi tudo: dinheiro, casa, familiares, amigos, tudo. Estudos. Eu perdi muita coisa na minha vida. E eu não sabia sobre arquétipos, eu não entendia, eu não estudava sobre arquétipos. E quando eu comecei a estudar, depois de ter destruído tudo na minha vida, que eu comecei a estudar sobre arquétipos, foi quando eu entendi o que tinha acontecido, porque eu fiquei 7 dias, praticamente, ativando o arquétipo do grilo na minha casa. E quando eu entendi a funcionalidade desse arquétipo, eu comecei a botar em prática a reconstrução. E o arquétipo do gafanhoto, ele faz isso. Ele faz com que você, primeiro, limpe o campo para que você possa pular tão alto quanto o gafanhoto. O gafanhoto, ele vem corroendo tudo, mas quando ele sai num salto quântico. Então, para você ter um salto quântico na sua vida, o arquétipo do gafanhoto, ele vai fazer com que você perca tudo. Porque você precisa estar desprendida de certas coisas para que você possa pular alto, para que você possa crescer, para que você possa evoluir. Então, o arquétipo do gafanhoto, ele vai trazer para você esse up, esse crescer, esse evoluir. Mas por que as pessoas temem tanto? Só tem medo de crescer, só tem medo de perder quem tem medo de crescer, tá? Então, se você tem medo de crescer, você tem medo do desconhecido, você tem medo da abundância, você tem medo de perder aquilo que você tem. Nossa, mas eu batalhei tanto para ter, eu batalhei tanto para conquistar e vou perder. A gente tem esse apego pela luta. Então, para você poder crescer, você evoluir, você ter algo muito maior na sua vida, você precisa realmente soltar aquilo que te prende. Já vi pessoas relatando que usou o arquétipo do gafanhoto e a pessoa vendeu tudo. A pessoa pediu demissão, a pessoa vendeu tudo que tinha e foi embora para outro país. E se ele não tivesse feito isso, ele não teria a vida que ele tem hoje. Foi exatamente comigo. Quando eu ativei esse arquétipo pela segunda vez. Eu ativei ele 2 vezes, tá? E nessa segunda vez, eu ativei consciente, tá? Eu ativei sabendo o que eu queria, e foi exatamente o que eu tive, um salto quântico na minha vida. Eu saí de uma vida onde eu vivia de 300 reais por mês, e fui e cresci ao ponto de multiplicar muito mais. Eu ganho hoje cerca de 6 salários mínimos. Cerca de 6 salários mínimos. E eu consegui, não, desculpa, cerca de 4 salários mínimos. Eu fiz um cálculo errado. Cerca de 4 salários mínimos hoje. Então, eu tive um salto e foi em curto tempo. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que soltar muita coisa na minha vida. Eu tive que abrir mão. O que ainda tinha, o que tinha sobrado, o que tinha restado, eu tive que abrir mão. Eu tive que soltar aquilo para que eu pudesse realmente sair dessa vida de escassez, onde eu morava em Belfort Roxo,
a Baixada Fluminense, e hoje eu vim para a Zona Oeste, uma área um pouco mais nobre, tá? Não tão nobre assim, porém uma área mais nobre. Mas eu tive que soltar, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão praticamente de uma vida inteira e vim embora com meus filhos. Então, assim, catei tudo e vim embora, e quando eu cheguei aqui foi evoluindo mais, aí eu tirei o arquétipo, né, porque eu já tinha crescido, já tinha dado o salto que eu queria, e eu soltei, né, eu troquei o arquétipo, comecei a utilizar outros arquétipos. Mas o arquétipo do gafanhoto, ele sempre vai fazer isso com a sua vida. Então, se você quer utilizar ele, você tem que estar consciente de que você vai perder tudo que você tem, para você dar um salto. Você vai crescer, você vai ter algo muito maior, num nível muito maior, mas você precisa abrir mão de muita coisa na sua vida para que você possa crescer. Então, para você utilizar esse arquétipo, você tem que estar com um desapego, um desprendimento das suas coisas muito grande, ou às vezes, numa situação que você não tem nada. Às vezes você está numa situação, como eu disse, né, eu vivia com R$ 300, eu estava no meu jeito, mas era o que eu vivia. E ali eu falei assim, não, eu quero soltar isso, eu vou abrir mão disso tudo para que eu tenha uma vida maior. E foi exatamente o que eu fiz. Ativei o arquétipo novamente junto com o arquétipo da borboleta para potencializar essa mudança, porque eu queria realmente uma grande mudança, e foi que eu tive uma imensa, uma gigante mudança. Então ative esse arquétipo. Aqui no canal vou colocar bioquineses para que você possa ouvir a bioquineses do arquétipo do gafanhoto durante o dia, dormindo. Eu sempre aconselho a assistir a bioquineses, ouvir a bioquineses, né, que é o áudio, mais a imagem do gafanhoto, que você escutar antes de dormir ou durante a noite, que é quando o seu inconsciente está muito mais acessível do que durante o dia a dia, tá? Mas você também pode colocar baixinho durante o dia, você vai ouvindo aquilo ali e ativando o seu arquétipo. Eu vou deixar aqui vou colocar aqui também, vou colocar aqui no vídeo, teaser, gente, eu nunca sei, eu acho que vai aparecer aqui o teaser. E você escuta, ativa esse arquétipo, mas ativa o arquétipo consciente que você está fazendo, consciente de que você vai ter uma grande destruição para que você possa ter uma boa reconstrução. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreva aqui no canal, que eu vou falar sobre arquétipos, sobre linkar um arquétipo com outro, arquétipos que você pode utilizar junto, e assim. Entenda que o arquétipo também, gente, não tem um lado, essas coisas, o lado sombra do arquétipo. O lado sombra é seu, não é do arquétipo, tá? O arquétipo, ele é luz e ilumina a sua sombra. Então, se o arquétipo destrói tudo, mas você quer mesmo manter aquilo ali na sua vida, você está achando que está destruindo porque você tem apego, você tem crenças limitantes, que acha que você não vai conseguir crescer e evoluir, né? Então, assim, não é o arquétipo. O arquétipo, ele não tem sombra. O arquétipo, ele é luz. A sombra é sua. Ele ilumina as suas sombras, para que você possa tratar as suas sombras, tá bom? E se inscreva aqui no canal. Beijo.